TV Floripa apresenta Vida Inteligente. Olá, tudo bem? Boa noite, Florianópolis, boa noite, Brasil, boa noite, mundo, boa noite a todos os lugares que a gente alcança. É um prazer estar com vocês de novo. Hoje eu queria mandar um grande abraço para a nossa amiga Lenora, lá em Porto Alegre, para o nosso pessoal de Curitiba, Rafael Cury, pessoal do exterior que sempre nos vê, para o nosso querido amigo e irmão Alvin, que nesse momento, se deu tudo certo, ele não sabe mexer com o computador. Ele está nos assistindo na cidade de Rio Grande, lá no Rio Grande do Sul, no computador. Um grande abraço, é bom estar com você aí, mesmo à distância. Uma boa estada aí no Rio Grande, esperamos o seu retorno. Boa noite, Jorge. Boa noite, Grego. Você está bom? Você viu que hoje fiz uma introdução curta, né? Nem a introdução, isso é um ensaio. É um ensaio, né? Então, você tem alguém para dar boa noite? Não, era só para a Priscila, para... esqueci, e para o Alvin, né, o nosso querido Alvin aí. Está na cidade do Rio Grande, no Rio Grande. No Rio Grande, exatamente. Rio Grande, Então tá aí, tomara que ele esteja bem. Bom... Está bem, sempre está bem. Sempre, né? Nós chegamos na semana passada, nos programas anteriores, nós abordamos aqui a história secreta do Brasil. Hoje nós estamos na parte 3. Não sei quantas partes nós temos aqui, não está programado. Nós vamos contar até onde a gente tem que contar, e depois nós vamos, ou no programa seguinte, então logo termine esta série, História Secreta do Brasil, a gente vai falar sobre o que o Brasil projeta para o futuro, apesar da gente ter falado aqui inúmeras vezes, mas foi bom a gente estar abordando, está sendo bom a gente abordar esse aspecto oculto, vamos dizer, outrora oculto da história do Brasil, para vocês entenderem ou terem firmeza naquilo que a gente passa depois, quando a gente diz que o Brasil é o país do futuro, o Brasil é o berço da nova civilização, o Brasil estava determinado, porque o que a gente tem visto, como a gente já falou, não é muito crível de ser verdadeiro pelas situações, por todas essas coisas que têm aflorado aí, mas que fazem parte de todo esse processo. Então, depois disso, nós vamos dar a sessão de continuidade. Nós temos grandes, mais grandes ainda revelações, que eu tenho certeza que vocês vão se entusiasmar muito, né? Ele ri. Principalmente no que concerne, eu vou deixar aqui de novo, para deixar aquele foguinho, nós vamos dizer quem verdadeiramente foi... Cabral. Cabral, sim, nós vamos falar quem foi Cabral, Colombo. claro. Não, mas eu já fui mais para frente. Cristóvão Colombo, José de Anchieta, Caramuru, né? Todos esses personagens que nós estamos falando, mas eu me refiro a Anita Garibaldi. Não vai ser hoje. Esperem para ver. Esperem para ver. Jorge, nós paramos então, semana retrasada, e não importa quando, nós paramos no ano 0, né? Você não tem pena de fazer um negócio desse, de judiar assim, Eu nós não. vamos dizer Não, quem vai mas ser a Rita Garibaldi. Não, nós vamos dizer quem é. Exatamente, nós não estamos aqui para Por isso que brincadeira. é bom vir aqui. E vai ser você o portador dessa alvíssara. Entendeu? Tá bom. Bom, Tá, com você agora. nos dois programas, nos dois encontros anteriores, né? Então a gente traçou o caminho da pré-história, da proto-história mundial e como isso apontava em direção ao Brasil, apontou em direção ao Brasil, e a gente mostrou que isso que aconteceu com o que a gente chama hoje de descobrimento e depois essa miscigenação que ocorre ainda hoje no Brasil, que junta todos os povos no Brasil para formar uma raça nova, né? Isso sempre aconteceu, né? Desde aí começou por volta de 1100, 1120 antes de Cristo, com a vinda da primeira leva de fenícios. Aí trouxeram os cários, aí os fenícios passaram a pegar os tupis nas Atlantilhas, os tupis foram para a Bolívia, depois vieram com os fenícios, aí vieram pela bacia ali, do delta do Parnaíba, entraram pelo Maranhão, pelo Amazonas, e começaram a formar o que seria a base do que a gente chama hoje de
raça brasileira. Só que era uma preparação... Venezuela, que você falou também, né? Quem entrou por lá? Não, na Bolívia. A Bolívia, tá. Não, desculpa, Caracas, na Caracas, na Venezuela, Caracas. exatamente. Poxa, é que Bolívia tem um outro Manu, mas não é o assunto hoje. Do Lago Titicaca, essas coisas assim, mas hoje não vamos falar nisso. Vamos lá. Vamos pegar assim, na Venezuela, então os fenícios vieram, e aí enquanto eles se misturavam com os tupis, com os fenícios, e vinham para o Maranhão e para o Amazonas, e também os cários entraram pelo delta do Parnaíba. Aí então o Sumé, filho de Mancapac e Mamaoco, desce do Peru, vem até o final da América do Sul, entra pelo sul do Brasil com um tipo de Inca já misturado com um Tupi, que seria o Inca Volã e o Tupi Cabaiú. Né? São tipos diferenciados de seres gerados especificamente para vir pelo Brasil e se fixar no Mato Grosso, né? Que é daí a origem de todo esse movimento do qual eles derivaram, que daí do Mato Grosso até o Amazonas se situava a quarta cidade Atlante, né? Que tinha a ver com a tônica do futuro, esse tipo de coisa assim. Então todas as lendas apontavam para cá. Deixa eu só te interromper uma coisa, porque Sim. me veio na cabeça que as pessoas me cobraram, inclusive hoje, você não imagina as encrencas que eu arrumo fora daqui, encrencas no bom sentido. Quando eu troco ideia com o pessoal, que a gente conversa, que eu te convidei, inclusive, eu vim para você ir lá um dia no meu escritório, questionamos muito ali, é difícil para as pessoas compreenderem, ainda hoje estava discutindo isso, sobre a antiguidade do homem sobre a terra, não sob, né? Sob é outra história. Pior ainda, né? Pior ainda. Sobre a terra, porque ele diz que tá não sei o quê, foi para a paleontologia, não sei, tá comprovado que o homem tem 120 mil anos, sei lá quanto tempo. O que você pode dizer sem que a gente pudesse comprovar historicamente, algum livro, tudo isso aqui? Passa para mim e para o nosso telespectador o lugar mais remoto, vamos dizer, de um indício do homem que tenhamos registro, vamos dizer. Porque ele disse, não, porque já acharam o osso desse, acharam o osso daquele, fizeram o teste disso, o teste daquilo, e parece que o homem é longevo para 140, 130 mil anos, sei lá quanto. 130 mil anos? Acho que sim, né? Não sei. Não, o homem branco, que é a raça ário-semita, que é derivada da quinta sub-raça atlântica. Somos todos negros, né? Viemos todos dos negros, né? Não, esse antes ainda. O ário-semita, então, ele sai da quinta sub-raça Atlante, né? Ainda antes de afundar a Atlântida a última vez, antes do último cataclismo Atlante, de onde derivou Poseidones, o Manu retira a semente da quinta sub-raça Atlante, o semita, e leva para a meseta do Pamir. Sim, mas onde nós temos registro histórico disso? Existe algum registro histórico? Não tem no Ocidente, porque o Ocidente se recusa a aceitar a cultura do Oriente. Sim, mas o Oriente tem registros? Não, isso é a história do Oriente, ela se baseia toda nessa questão dos Manus, desse ir e vir dos seres. Sim. Ou, por exemplo, sim. Tá, mas resquício, um osso, essas coisas, nós não temos nada disso, né? Não, é que, por exemplo, assim, veja só, quando a gente fala assim que o Manu saiu da Atlântida, e aí ele se moveu para a meseta do Pamir e deu origem à raça ária, nós estamos falando em 970 mil anos. Aí é que está. Mas é isso que eu fiquei discutindo. Entende? Mas nós não temos uma comprovação científica. Não, nós temos uma comprovação científica que é assim, você pega toda a tradição dos Vedas, ela narra como é que era a Atlântida. Você pega toda a tradição do que a gente chama de índios, que são os Atlantes, ela narra a tradição. Sim, todos os livros antigos narram, exatamente. Sim, e nenhum deles diz, foi 10 mil, assim, a ciência oficial diz como os sapiens tem 50 mil anos, 50 anos é um absurdo. Exato, esse que é o X da questão. Mas vamos dar continuidade. E depois, se você pegar a Atlântida como um todo, até o início da raça Atlântica, bom, primeiro assim, então esse negócio de, você assim, não, eu sou branco, você é amarelo, ele é negro, já falamos sobre isso. Isso é uma falta de cultura, uma besteira muito grande, né? Uma falta de visão do processo, porque assim, o primeiro ser humano que existiu na Terra foi o lemuriano, negro, né? E negro em tom de bronze, ainda avermelhado, com estatura diferenciada, uma série de coisas. Depois que a raça lemuriana foi se desenvolvendo, aí, quando estava na terceira sub-raça da Lemúria, que houve separação do sexo, inclusive Platão narra esse processo. Já falamos sobre isso. E Platão tinha conhecimento porque ele era filho de um sacerdote, de uma sacerdotisa de uma ordem que existe ainda hoje no Egito, entende? Aí, ele então narra essa separação,
Aí esse processo, quando começou a surgir, então depois do negro vermelho, que era um vermelho bronze, não era o vermelho como a gente entende hoje que é o índio, né? Então isso aí é uma coisa assim, 5, 6, 7 milhões de anos. Se você pegar a Lemúria desde o seu início, a gente tem 13, 14, 15 milhões de anos. Então você tem que contar, não em 1000 anos, mas qual é a era, né, geológica onde apareceu, né? Isso que remonta lá no final. Não, tudo bem, vamos voltar. E antes de mais nada, antes da gente continuar, só quero dar mais um alô. Continuamos ainda com o nosso aparelho chamado VM, que nos permite colocar os caracteres, o telefone daqui, até as imagens. Então, nós continuamos com esse problema aqui, então não vamos apresentar imagens hoje. O telefone para você participar é 3222-1137, você que está fora de Florianópolis, preceda por 48-3222-1137. E se você estiver fora do país, coloque o 55 na frente, se quiser passar um telefonema para nós. Também quero registrar aqui um abraço para uma telespectadora assídua lá da região dos Lagos, do Rio de Janeiro, Araruama. Um grande abraço para as pessoas que estão lá nos assistindo. Do Marino, né? E a presença do Marino, aqui do nosso querido Marino, que hoje assistiu o time dele para vir aqui ver o time dele, que é o país onde ele vive, escolheu para viver aqui, para nascer, né? Só uma coisa que me ocorre assim, com essa questão da comprovação acadêmica da longevidade da raça, né? Então, por exemplo, assim, se no Brasil, né, a Academia Brasileira, ela se recusa a aceitar que existia um Brasil organizado antes de 1500, e aí, assim, vem um Bernardo Azevedo da Silva Ramos, ele por 30, quase 40 anos pesquisa todo o norte, o nordeste e parte da Amazônia, a Amazônia é chamada Amazônia Legal, e aí ele escreve um livro, são 7 volumes, onde ele desenha e decifra mais de 3.000 inscrições em fenício, em grego, aramaico, egípcio. Aqui em território nacional. Brasileiro. É uma obra conhecida mundialmente. Qual é o nome da obra? É Bernardo Azevedo da Silva Ramos, Inscrições e Tradições do Brasil Fenício, alguma coisa assim, o título exatamente é o nome dela. Pode pesquisar aí e conseguir. O livro a gente consegue, né? Se não conseguir, eu coloco a exposição para fazer cópia. Tá registrado. Vamos repetir mais uma vez o nome? O nome do autor, Bernardo Azevedo da Silva Ramos, né? Inscrições e Tradições do Brasil Pré-Histórico, alguma coisa do gênero, não me lembro exatamente o título. Nós temos a internet aí para poder... Mas então são mais de 3.000 inscrições traduzidas, catalogadas, e lembra que a gente leu no outro programa, então é um trabalho que ele foi reconhecido, né, pelo Congresso, um organismo de estudo lá do Amazonas em 1920, como real. Então, a partir do trabalho dele, então ele diz, não, então realmente existiu uma raça anterior no Brasil. Então, se hoje os livros escolares se recusam a traçar a história do Brasil de 2.000 anos, em vez de 1.500 depois de Cristo, ela começou no mínimo em 1.100 antes de Cristo, desconsiderando a questão da Atlântida, considerar só a vinda dos só mais recente aqui. 1.100 antes de Cristo. Nem isso não se aceita. Tá. Não, isso tudo bem. Entende? Então, não... Vamos seguir. Tem um trecho aqui que eu queria ler. Esse livro aqui também é uma referência muito interessante. Aí esse eu não vou esquecer do título, porque está escrito aqui na capa, que é Fenícios do Brasil. Fenícios do Brasil é a antiga história do Brasil de 1100 a.C. a 1500 depois de Cristo. E o autor é Ludwig Scheinhagen. Isso o tal do Ludovico Chavinagua. Isso. Então tem uma coisa aqui que eu te pediria para você ler. Vamos lá. Que é muito interessante, e é só um parágrafo bem pequenininho. Que aqui, tá? Só você então tem um livro de Alexandre Braghini que o título é Aquém da Atlântida, que também é um clássico, sabe? Aí esse Alexandre Braghini, ele cita no livro uma coisa muito interessante e que o Ludovico cita aqui também. Eu te pediria para ler, Grego, essas 3 linhas aqui e aqui. Esse pedaço aqui até aqui. Ó. Tá bom, até a América do Sul. Parágrafo. Aqui. Pois não. Na mesma obra, a página 153, Braghini menciona... da Atlântida. Sim, Braghini menciona uma carta que recebeu do Brasil, do engenheiro Apolinário Frot, que dizia... Um engenheiro inglês que ficou durante quase 50 anos pesquisando, né, as origens do Brasil, né, assim como fez o Bernardo Azevedo da Silva Ramos, só que ele conseguiu outras fontes ainda. Tá, então ele diz o seguinte, então o engenheiro Apolinário Frot dizia, os fenícios serviam-se para gravar suas inscrições sul-americanas dos mesmos métodos que os antigos egípcios usavam nos primeiros tempos para a sua escrita hieroglífica. Esses métodos eram empregados pelos astecas, como também pelos povos desconhecidos,
aos quais se atribuem os petróglifos da bacia do Amazonas. O resultado de minhas investigações é tão surpreendente que eu hesito em publicá-lo. Para dar-lhe uma ideia, basta dizer que eu tenho em mãos a prova da origem dos egípcios, que nós já falamos aqui a semana passada, ou retrasada, né? Que os antepassados desse povo saíram daqui, da América do Sul, mais precisamente do Brasil, Exatamente, é isso? Né? exatamente. E por uma razão muito simples, que daí nos sucessivos afundamentos da Atlântida, a região do Egito parte da Europa, o próprio Saara, o mar sobe, desce e tal. E aí, em determinado momento, então, os Atlânticos que aqui estavam saem e começam a civilização egípcia com o primeiro, com Osíris. Aí já é mais recente, né? Uma coisa bem mais recente, Sim, né? Sim, 3.000 anos. É um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Antes de 9.654 a.C., Deixa eu só foi fazer quando afundou a última essa ilha referência, que eu gosto muito Poseidônia. da gente passar a bibliografia aqui da coisa. O nome desse livro aqui que nós lemos, esse trechinho que o Jorge falou, por favor, anotem aí, tenho certeza que vocês vão querer ver também. Depois a gente pode colocar à disposição o nome Sim. Mas pelo título do outro... Fenícios no Brasil, Antiga História do Brasil, de 1100 a.C. a 1500 depois de Cristo. Era uma editora chamada Editora Cátedra e o autor é Ludwig Schwenagen. Ludovico Chavinagro, os índios conheciam Chavinagro, ele como Ludovico Chavinagro. Aqui no Brasil. Então, Fenícios no Brasil. Pesquise aí no seu buscador aí da internet e você vai chegar lá. Esse livro que eu tenho em mãos aqui é de um pesquisador, né? pesquisador português, sim, conhecidíssimo no mundo inteiro. Sim. E que ele tem dedicado a vida a identificar as origens, os segredos que envolvem o Brasil e tal. Existem muitos artigos dele na internet. Sim, e ele se baseia, né, em 3 autores para criar essa obra. Né? 3 autores. Ludwig Schwenagen, Sim. Eu não consigo pronunciar esse negócio. É difícil, Ludovico né? Chavinagro, Ele era alemão ou não? É. O Ludovico? O Bernardo Azevedo da Silva Ramos e o professor Henrique José de Souza. Os 3 Sim. são as bases para isso aqui. E esse daqui até queria recomendar se alguém quisesse ler. É um livro, eu considero Aqui, sensacional. É Esse um aqui livro muito interessante. vamos ver se dá para dar um close aqui. A nossa câmera Guel, né? A Mônica. Isso, a História Secreta do Brasil. Já deu, olha que maravilha. É do Vitor Manuel Adrião. Isso mesmo. E vocês vão encontrar muito material sobre ele. Recomendo a leitura na internet. Vitor Manuel Adrião. Se não tem nada a ver com ele, não estão vendendo o livro. Só que assim, nada a ver. ele fala assim, obviamente, né, tem algumas coisas que são um pouco superficiais, né, e o que a gente tem abordado aqui é de natureza diferente. Perfeito, claro, mas já serve como base, porque ele muita tem... referência, e a coisa que ele é muito conhece o lado que nós estamos falando também. Conhece, né? sem dúvida. Exato. E uma coisa que é muito interessante, que me atraiu muito nas partes que eu li, é o respeito com o qual ele trata esse país. Com certeza. Sabe? Com e certeza. isso, vindo de qualquer pessoa, é uma coisa admirável. E a né? região de Sintra lá também, onde ele está. Eu estava procurando aqui porque tem uma nota de rodapé onde é que ele fala do livro do Bernardo Azevedo da Silva Ramos e depois a gente... Depois a gente acha. Aí? Deixa pra lá. Depois a gente vê. Então vamos continuar. Aí nós estamos, da onde vieram todo mundo, as origens, então, por onde entraram todo mundo aqui. Aí nós já estamos no ano 0. Estamos no ano 0. Então, antes do ano 0, então 850 a.C., então o rei Badesir, né, sai que tinha umas imagens... Os filhos, nós falamos isso, que o filho dele morreu afogado, afundou o navio. Então, o Brasil, eles vieram para cá, foram com 6 navios, 222 pessoas. Sim. 222 assuras, kumaras, assuras e kumaras, né? Então seres de alta hierarquia, ligada à questão sacerdotal do próprio governo oculto do mundo. Esses kumaras não vieram de planeta nenhum? Não. Bem entendido? Não. Tá. Assuras, makaras e kumaras. Isso. Né? Eles como kumara, expressão do kumara rei, e a corte como assuras e makaras. Então, vieram preparar, já do ponto de vista sacerdotal, do ponto de vista cósmico, o que viria a ser o Brasil. Então, 850 a.C., eles saem e vêm e se estabelecem no Brasil. Aí o Brasil é dividido em 2 reinos. Né? O reino do norte, que daí pega do Amazonas, desce uma linha até Salvador. Isto. Aí então Salvador fica sendo uma capital do reino do norte. E depois daí tem a tradição grega, de onde o nome Salvador, né, que em Soteropolitano. grego, né? Hoje quem mora em Salvador se diz soteropolitano, porque em Salvador em grego é sotero, ou soter, né? Isso, e a origem daquela região. Aí tem o reino do sul, que daí então pega dessa linha até a Bacia do Prata,
né, cuja capital é o Rio de Janeiro. Então veja que depois, mesmo na questão da Exatamente, República... já foi capital do Brasil também. Sim, e a terceira capital, que é Brasília, é exatamente na área de atuação da quarta cidade atlântica que era e que é no Brasil. Então as três capitais do Brasil têm a ver historicamente com a vinda dos fenícios e com a Atlântida. Isso né? é fabuloso. Aí, então, a história do Brasil é uma coisa fantástica. Senhora. Estudar a história do Brasil é estudar a própria história humana nesse planeta, nem mais nem menos. E o passado, o presente e o futuro da humanidade passa por esse país aqui, né? Sem dúvida nenhuma. Então, e o Brasil é dividido em duas partes, o Brasil do Norte e o Brasil do Sul. Aí, o nome do rei que veio para cá era Badesir. Ele trouxe, então, ele tinha 7 filhos, vieram para cá o Yetbal e Yetbal Bel, que eram os primogênitos, Sim. Uma parelha, né? Eram gêmeos, né? Gêmeos masculino e feminino, Sim. né? E aí então Badesir ele se situa em Salvador e Yetbal e Yetbal Bel ficam no Rio de Janeiro gerindo os dois reinos. Aí, nessa época então, o Brasil ele experimenta um esplendor como raras vezes se viu na Terra, a não ser nos tempos em que a Atlântida estava em seu esplendor. Então, é criado um sistema de 7 cidades, são os chamados sistemas geográficos. Lá no Piauí, os tupis, né, eles desenvolvem um sistema de 7 cidades. Eu estive lá, eu vi. Então, Fabuloso. Isso aí espelhando a estrutura que eles tinham nas Antilhas, que era o lugar de origem dos tupis, que são Atlantes em excelência, braço guerreiro dos Atlantes. Mais para cima, a Serra da Capivara, também lá no Piauí. Também. Toda aquela região, assim como no Rio de Janeiro, a gente fala da Pedra da Gávea. Mas não, todo o Rio de Janeiro, né, ele é um sistema de templos. Eu vi isso aí. Pedra Bonita, Pedra da Gávea, sim. Teresópolis, o Pão de Açúcar, tudo ali faz tem a parte ver de um... com esse esplendor que existia. E aí, então, nesse período em que a própria divindade, então, Yetbal e Yetbal Bel estavam no Brasil e Badesir e a corte com os 222 que vieram para cá, então experimenta um esplendor magnífico. Daí, então, toda a corte dos cários, né, o próprio Car, né, ele se desloca para o Brasil, né, toda a gênese dos tupis se desloca para o Brasil, todos os fenícios se deslocam. Então aqui passa a ser, como se assim, o olho do mundo nessa época, né? E ainda para completar o processo, então Sumé, né, filho do Manu, Mancapac Maoco, ele desce com a semente tupi, né, Inca Vulã e o tupi Cabaiú, né, e vem pelo sul do Brasil e se estabelece na região do Mato Grosso, fazendo um equilíbrio com Salvador e com o Rio de Janeiro. Sim. E aí, então, aqui se estrutura o primeiro sistema geográfico do Ocidente. O sistema geográfico é uma cidade polo, com 7 cidades em volta, onde se assenta toda a tônica da evolução humana em cima das 7 linhas do Pramanta. O Pramanta são ciclos evolucionais e tudo evolui em 7 linhas, cada linha com um direcionador. Não gosto de falar mestre, um direcionador. Aí tem Rakovsky, Abiala, Najib, Hilarião, Serapis. Que nós já falamos que a turma... Mória e Kutumi. Sim, o pessoal pensa que é um ser, mas não é. É uma linha. Perfeitamente. Inclusive, o Cabral e Colombo, então um pertencia à linha Mória e outra à linha Serapis. Quem foi Cabral e Colombo? Já vamos falar. Vamos chegar lá. Isso Cabral aí. E Colombo, né, pra vocês terem uma ideia, primeiro eles eram descendentes diretos, tinha ligação direta com Maras. José de Anchieta também, eu quero saber. José de Anchieta é mais enrolado ainda, porque ele era um goro da Ordem do Santo Grau original. José de Anchieta? Aham. Puxa. E isso a gente não tinha falado. Não. Nem do Cabral e do Colombo, que não são falamos, Comaras. não falamos. Só está na chamada do programa ali. Tanto é que Cabral e Colombo, então era assim, Henrique de Sagres, Cabral e Colombo, ligado diretamente à coluna central, a magistratura da própria divindade, e o braço sacerdotal e o braço guerreiro. E aí, pra você ter uma ideia, então... Peraí, Cabral e Colombo eram da mesma ordem ou não? Os dois eram agartinos. Sim, Tá? Então, Colombo passa por ser português, mas não é, ele era espanhol, mas na verdade não é espanhol. Ele saiu pela Espanha, porque lá atuava a Ordem da Calatrava, que tinha a ver com a Ordem de Marisco, que tinha a ver com os Templários, que a gente já vai falar agora. Então, Colombo era agartino, né?
Cabral era Agartino. Até o nome tem coisa a ver, né? Sim, Pedro Álvares Cabral fala isso. PAC, né? É PAC, PAC em Agartino é segmento, ele veio dar segmento a um processo. Tá, mas até o próprio Cabral parece que tem alguma coisa Cabral aí. vem de Kumara Capron, né? Que tem a ver com Kumara, tanto é que na bandeira o brasão do Cabral, Sim. ele tem 2 cabritos, né? Embaixo e um em cima. É o Kumara Rei com as 2 colunas. E isso tudo que nós estamos falando, você pode comprovar. Você pode acessar. Isso é história. Isso é história. Na hora que você pega assim, uma das velas, qualquer das velas que Cabral veio para o Brasil, você tem ali aquela cruz, que não tem a ver com a bandeira portuguesa, né? Mas tem a ver com a Ordem de Malta e com a Ordem de Maris, né? E também dos Templários de Abisso, que foi quem subsidiou, quem pagou essa vinda para cá. Eles sabiam que era para vir para cá, já tinham vindo para cá. Então essa história de que eles descobriram tudo por acaso não existe nem a América e nem o Brasil. Primeiro que não existe acaso, existe a lei da causalidade, onde a gente não compreende porque a mecânica é diferente. Agora, tudo foi exatamente sob medida. Tanto é que assim, a escola depois a gente volta para o Badesir, né? Que é a coisa que fala. Então, a escola do infante Dom Henrique de Sagres, que era o iniciado e que era mestre da Ordem de Maris, e tinha a ver com a Ordem de Avis, e com os Templários, e com a Ordem da Calatrava, e que depois derivou, quando a Ordem de Maris ela passa a atuar na Escócia, ela funda um rito escocês, misturado com o rito escocês maçônico da época do Egito. Nossa Senhora. Então, tem toda uma mistura aí, e sempre esses 3 à frente. Tanto é que quando foi a Revolução Francesa para acontecer, Cagliostro e São Germano, né? Então eles vieram, um veio de Caleb na Líbia e outro veio do Egito, né? Para cá também? Não, né? É que assim, sim. Tá. Na época, na verdade, sim. Esse processo começou em mais ou menos 10.000 a.C., quando uma das embocadoras, um dos lugares que viriam a ter função hoje no Brasil, em 10.000 a.C. veio gente para cá para trabalhar antes da vinda dos fenícios ainda, quando a Atlântida ainda estava atuando. Bom, então, Cagliostro São Germano interferiu na Revolução Francesa, tinha a ver com toda essa tônica, essas ordens que a gente vai falar, e tudo isso aponta, então, para a vinda depois ali na Península Ibérica, e veja como é interessante assim. Então, vem para cá Cabral falando português, e Colombo Espanha. Então ele vem trazer 2 gênios de idioma para misturar com o idioma fenício, que já tinha misturado com o idioma cário, e o idioma dos sacerdotes cários, né? Que era falado pelos tupis. Aí isso dá uma mistura e gera um idioma chamado Nhenhengatu, que é a língua... Como é que é? Nhenhengatu. Nhenhengatu. Que é a língua do bom... Veja como é que é interessante. A gente acha, se procurar isso aí, Nhenhengatu, acha? Deve achar. Então, assim, o Nhenhengatu era uma mistura do idioma dos altos sacerdotes dos cários, que tinha a ver com o Cário, que tinha a ver com a Atlântida, que tinha a ver com o próprio governo do mundo, né? Misturado com a língua dos fenícios, né? Que depois derivou, então a gente não tem um quadro para mostrar ali. Todos os idiomas hoje, eles derivam do idioma dos fenícios. Aí então vem para cá, então você tem o Nhenhengatu, né? Que é a mistura, daí tem a língua dos cários, dos fenícios, mistura tudo aqui. E aí, isso é um gênio do idioma que já estava plasmando o que viria a ser o idioma brasileiro. Aí faltava 2 gênios de idioma para vir para cá. Então, o brasileiro vem do Nhenhen, como é que é? Nhenhengatu. Nhenhengatu, tá. E tem uma coisa interessante que o Nhenhengatu, chama, em Tupi-Guarani, em fenício, em cário, né? É a língua do bom andamento, ou do bom segmento. Significa isso? Qual é a essa língua do bom dela? andamento, ou do bom segmento, né? E o PAC, que é o nome do Pedro Álvares Cabral, é PAC em Agartino, supondo, né? Dizem que PAC em Agartino, PAC em Agartino é segmento. Olha, que então a insígnia do nome de Cabral, né? As 3 letras, né? Eram o que seria a tradução do próprio idioma que estava sendo falado no Brasil, à espera daqueles que trariam os 2 gênios dos idiomas, né? do espanhol e do português para se misturar aqui e gerar as bases para o que vai ser o idioma único mundial, né? Que é o brasileiro. Olha o que você está falando. Você é corajoso, né, rapaz? Você é corajoso mesmo. A verdade não dói. Não, eu sei, eu também estou nessa. Vitam impedere vero, né? É dedicar a vida à verdade. Quer dizer que o idioma do futuro não é mais o inglês, não vai ser o mandarim também, que bilhões de pessoas falam, então vai ser o brasileiro. Está falando de qualidade, não de quantidade. Perfeito. E até porque assim, é uma coisa muito interessante que assim, não, do tomara nem precisa.
né? Corajoso mesmo. E é uma coisa assim que é muito interessante, assim, que daí sempre nos inícios de ciclo, que daí assim, há uma inflexão na evolução da humanidade, toma novos rumos, então vem um Manu, um ser, e dá o conhecimento do ciclo, né? Dá o conhecimento do ciclo. E aí então tem, assim, tem o Vaivasvata, tem Forri, tem Pitágoras, tem Amenófis IV, tem Manco Capac, Quetzalcoatl. Todos esses que já todos esses precederam. Então, sempre vêm e escrevem alguma coisa na língua que é a tônica, né, do ciclo. Pois bem, o conteúdo, a tônica do ciclo, né, o conteúdo do presente e do futuro, que hoje não é dado nem aos adeptos terem acesso, Sim. certo? E fica guardado em um lugar reservado, ele foi todo escrito em brasileiro. Ah, meu Deus do céu. Todo, da primeira à última linha, escrito não é em português, em brasileiro. Meu Deus do céu. Sim, e eu sei, quer dizer assim, Não, verdade. eu sei. É verdade. Quando os seus olhinhos brilham, Não, é não porque é. Não, podia brilhar, já só podia conheço. enganar, mas não é. E por falar nisso, só para a turma ser... baixar. Até suei aqui, ó. Me diz uma coisa. Qual é a língua mais parecida com agartino? Daqui da superfície, qual é a língua mais parecida com agartino? Se pressupõe que eu saiba alguma coisa de Se Agartino. pressupõe e responde pressupondo. Responde pressupondo. Responde pressupondo qual é a mais parecida. É que é interessante, assim, porque eu tenho algumas frases agartinas, tudo, e eu acho interessante. Que é assim, então. Então a gente pensa que parece tipo latim, alguma coisa assim, não sei. Não, é um pouco diferente. Dizem, né? Assim. Dizem. Então é assim. Então você tem os idiomas ocidentais, né? Aí você tem os idiomas orientais e você considera como o idioma mais antigo, né? O que seria o sânscrito, que foi o idioma no qual foi dado o conhecimento quando Manu criou a raça semita, a raça ário-semita, né? Que seria até mais lógico, né? Que o sânscrito fosse 1 milhão de anos, mais parecido com a linguagem 1 milhão de anos mais ou falasse. menos. Só que antes disso tem a linguagem atlante, né? Sim. E o fenício deriva da linguagem atlante. Então o fenício misturado com no hindu seria o pai e mãe das próprias línguas faladas hoje, né? E aí, então, Blavatsky, quando escreveu a Doutrina Secreta e a Teosofia, eles citam que o idioma mais antigo que existe, que é chamado idioma, ou a língua dos deuses, é o Senzar. Senzar. Senzar, S-E-N-Z-A-R, né? S-E-N-Z-A-R, procura aí, Isso, anota aí para procurar. E é em Senzar que está escrito o livro do Kyute. Sim, o Kyute que eu já fica li. guardado no Tibete, Isso. né? Não, nunca veio para o Ocidente, é porque, assim... Sim, mas eu já li a respeito do Sim, Kyute. comentários do Kyute geraram as instâncias do Dzyan, Isso. comentários das instâncias do Dzyan subsidiaram Blavatsky e toda a teosofia para mudar o conhecimento humano, para se ter uma ideia do que seria o Kyute. O Kyute é escrito em folhas petrificadas, né? E guardados Como as até tábuas hoje. de Moisés, né? Isso é uma coisa muito interessante, a gente pode falar outro dia. Porque, Outro dia. Porque tem a ver isso aí, a forma como é escrito na pedra. Nós já né? falamos quando nós falamos dos 10 mandamentos agartinos e os 10 mandamentos tem daqui. a ver com o fogo e a forma como o fogo se Perfeitamente. manifesta, como é que escreveu na pedra. Nós podemos voltar ao tema. Só que a pedra tem a ver com a própria pedra cúbica e a pedra filosofal, que são os dois opostos da evolução. Bom, voltando então ao livro do Kyute. Isso. Depois vamos voltar para o Badesia. Vamos voltar para a Badesia, senão a gente não vai conseguir chegar no hoje, já passou meia hora. Que você viu só, tá vendo? Então assim, o Kyute, então, ele é guardado ainda hoje em determinados locais no Tibete, né? E de tempos em tempos ele é movido de um local para o outro, né? Preservado pelos mesmos lamas, esse tipo de coisa assim. Só que daí, antes do Senza, né? Tem uma outra linguagem que é chamada, que é o Vatan. Vatan, também já pesquisei. Encontrou? Encontrei. Vatan é chamada a língua dos pássaros. Sim. E o domínio do Vatan te dá o domínio para conversar com qualquer ser existente. Sim, mas só encontrei informação, porque eu não encontrei alfabeto, não encontrei nada. Pois é. Infelizmente, né? Não, talvez felizmente, né? Mas está aí falando Vatan hoje, até a ordem natural das coisas. Mas tudo bem, né? mas eu sei que tem gente que fala, e aí eu ia encontrar. Tem gente ainda que sabe. Mas a linguagem agartina, né? Ela, assim, são um conjunto de letras
que se movem, né? E na medida em que a letra se move, ela emite um som, então a escrita fala contigo. Vamos voltar para o Badesi, que tá não, e eu só de uma outra informação, então. Aí já, meu Deus, eu imagino, eu sei. E, por exemplo, quando se escreve uma letra em agartino, também dizem, né? E quando se escreve a letra seguinte, aí as duas letras se unem formando uma forma geométrica. Então, às vezes, você olha numa inscrição rupestre, o que dita rupestre, né? Um símbolo que não tem nada a ver, é porque as letras elas se unem por conta dos sons, né? E aí, quando você vai falar o agartino, ele sai assim, daquele jeito. Sai daquele jeito, né? Meio, assim, meio musicado, um negócio assim. Às vezes que é a letra que fala. Pode parecer que são absurdas as perguntas que eu faço, mas tem uma razão. Para mim nunca são. As pessoas que estão em casa... Até porque a gente leva isso muito a sério, né? Isso, as pessoas que assistem, eu tenho certeza, porque a gente entra numa simbiose aqui, acredite ou não, então a gente está todo mundo junto. Você que está em casa, você que está aqui, todo mundo que está no estúdio aqui também. Então, muitas vezes, o que a gente fala aqui, por mais incrível que possa parecer, dá muitas respostas para as pessoas que estão em casa e para nós mesmos aqui. Porque a gente encontra explicação que a gente não encontraria em lugar nenhum. De repente tem esse, puxa vida, então esse negócio que eu já vi alguma coisa parecida, uma coisa se juntou com outra e deu um som. Estou falando uma coisa hipotética. Puxa, tá lá aqueles dois ali falando exatamente isso. É para a gente ver assim que a realidade humana, ela assim não tem nada a ver com o que a gente entende como dia a dia. Por assim, Cabral, quando veio para cá e foi descer em Porto Seguro, veja como é que é interessante. Primeiro, quando então Amenófis IV, que era um rei divino, ele tinha 2 ministros, 2 colunas, né, e que eram o próprio Cabral e Colombo. Tá? Aí depois eles vêm e faz aquela festa toda lá na Europa tal e resolve vir para cá participar desse processo aqui do descobrimento do Brasil, quer dizer, trazer a mônada ibérica para cá, né? Aí Cabral, quando desce em Porto Seguro, então ele vem e traz uma pedra que tem a ver com a própria Atlântida e que viria a ser usada 424 anos depois da chegada dele aqui no Brasil. Ele traz essa pedra e leva para Itaparica e entrega para determinada pessoa 1924? Não. Em 1924? Em 1500, Cabral traz e leva em Itaparica. 424 anos depois, você falou? Exatamente. Tá. Isso. E aí você chega em Itaparica era a região, assim, o centro dos tapuias, que detinham conhecimento esotérico muito grande, e o chefe daquela região se chamava Taparica, Murubixaba Taparica, né? E aí o Taparica, a filha do Taparica foi a que casou com o Caramuru. Sim. E aí, então, o Caramuru, ele foi o primeiro europeu a pisar no Brasil, a se estabelecer no Brasil, porque ele veio na Caramuru era europeu? O Diogo Álvares Correia. O Caramuru, exato. Ele foi chamado de Caramuru, que é moreia, não tem nada a ver com o cara que gosta de fogo, negócio assim e tal. Só que daí ele veio com função manúsica, porque daí ele, então, como o primeiro branco a vir para o Brasil, depois da questão dos fenícios, então ele naufraga na costa, e com mais alguns, aí os tapuias, por mando do Murubixaba Taparica, matam todos, menos o Diogo Álvares Correia, que tem o mesmo sobrenome do Pedro Álvares, porque é Diogo Álvares Cabral Correia. Não sabia do Correia? Correia? O Cabral tinha Correia? Não. O Diogo, o Caramuru, tinha o sobrenome do Cabral. Ah, sim, tá. É porque o Cabral, assim, ele era um Kumara e ele veio com a função específica, ele veio para cá, descobriu o Brasil, entre aspas, aí foi para 2 lugares na Índia, voltou para Portugal e ficou no anonimato até morrer, ou até sumir, né? Então, aí vem o Caramuru, não é? O Diogo, aí o cacique dá a filha dele para o Caramuru, então nesse caso ele começa a ter uma série de filhos, né? Que é ali que se iniciou a verdadeira raça brasileira do ciclo atual, que quando o europeu veio se mistura com uma princesa, né? De origem tapuia, né? Que tem a ver com tupi, que é misturado com cário, que é misturado com fenício, que é um rei atlântico. Isso que dá a raça brasileira. Um ramo da raça brasileira. Um ramo. Aí depois então vem todos os outros, né, as outras tônicas da Europa vêm para cá e começa a ver essa miscigenação para gerar isso que é aqui hoje. E além disso já tinha no Brasil o fenício, o cário, o tupi e a própria semente do manu. O egípcio voltou para o Brasil ou não? Os egípcios ficaram no Brasil por quase 500 anos.
Não, o Brasil gerou os egípcios, que nós já Sim, falamos sim, aqui. sim, Eles mas- retornaram para cá depois? Sim, ou não? muito. Muito. A gente falou Tá. na semana passada, eles ficaram por quase 500 anos vindo para cá pegar material em Niterói. Sim, que você falou. Nishtalhan, o caminho iluminado pelo sol. Niterói tem um nome, repete aqui. É Nishtalhan, Nishtalhan. Tudo não aparece nada por acaso. E por falar nisso, naqueles que eu estava te falando lá nos bastidores, o que eu andei lendo ali, que nós já abordamos um programa aqui, mas ele não saiu como eu queria que saísse na época, talvez não era para sair como eu queria. A etimologia das palavras. Ah, sim. É impressionante. Todas as palavras que nós falamos, tudo que está escrito em algum lugar, tem um outro ou verdadeiro sentido, né? A composição delas é uma coisa maluca que você interessantíssimo. Por exemplo, os cários, quando eles criaram aqui no Brasil aí a Federação dos Cários, né? É entusiasmante você E aí então isso aí. os cários eles pegaram e criaram castas, né, de pessoas que lidavam com o artesanato. Sim. Né? Então, dependendo do tipo de coisa que você fazia, que aquele parte da população fazia, então ele tinha um nome. E aí tinha uma casta que era pana ou pato, alguma coisa assim, que era quem fazia a lista dos materiais, madeira e tal. E aí disso que deriva o cardápio. Cardápio. Significa deriva desse pessoal que era encarregado de fazer uma lista das coisas que podiam. Mas é impressionante, eu vi então, ali. E se pegar assim, qualquer nome, qualquer coisa no Brasil que tenha até o carne próprio nome frente, do Brasil que nós estávamos falando. voltamos a Badesir então. Vamos voltar a Badesir, porque aí você vai ver como é que aparece então, o nome Brasil, que não tem nada a ver diz, com o pau-brasil. A história diz que, bom, Brasil nas tradições antigas, né, até tem depois a gente tem, se der tempo, o grego, a parte de leitura. O que é que tem aqui? Tem uns nomes aqui aí não tinha jeito de vir sem colinha aqui, porque aí. Não, é que para não deixar de falar, né? Aqui, grego, ó. Veja. Deixa eu ver aqui. Bom, aí então é assim. Tem razão. Acabei de falar nisso e aparece aqui, tá? O que é? Não, depois dá uma lidinha rápida em tudo. Tá, mas então o Brasil ele era conhecido já desde a época da Atlântida por um nome ligado à questão da magia, depois esteve ligado à questão das 7 cidades, esteve ligado à questão da Agartha, bastante coisa. E o Brasil sempre foi conhecido como terra do fogo, do fogo do espírito. Sim. Né? E em sânscrito, fogo é Agni, A-G-N-I, Agni. Agni. Então o Brasil era terra de Agni, terra do fogo. Entende? Assim que eles conheciam esta região. E isso aqui era a Terra do Fogo. E aí a Ilha Imperecível, Ilha das 7 Cidades, esse tipo de coisa assim, tinha uma opção de coisa. Quando o Badesir veio para cá, e aí, então fundou essa grande federação que unia fenícios, cários, tupis, né, e o que já tinha de egípcios assim, aí, então isso aqui era conhecido como Terra de Basir. Terra de Basir, Ies Basir, Ies Brasil. Então na Escandinávia tem lenda sobre uma ilha chamada Ies Brasil. Ies Brasil? E com a grafia brasileira. Aí, então aqui era a Terra de Basir. E os locais então chamavam isso aqui, a tradição indígena, era Terra de Basir. Né? Quando vieram os europeus, isso aqui passou a ser de Terra de Basir para Terra de Brasil. Sim. Né? Brasil de brasa, de Agni, de fogo. Como tinha madeira vermelha. Brasil de brasa, de Agni, de fogo. Isso, tá, como Brasil. tinha. Brasil, De um Brasil, um braseiro, alguma coisa assim. Brasil, um braseiro se escreve Brasil, que é B-R-A-S-L, que é o nome do país. Tá. Então o Brasil era o local das brasas, era o local da incandescência divina, era o local Agni. do fogo. Agni. Agni. E lembra da tradição dos Vedas, que daí Agni é o bebê, né, que é o filho que descansa na manjedoura, que é o Apta, né, e aí Tuastri, né, mostra Agni para a divindade e aí cria toda aquela lenda que depois derivou para o que a gente tem hoje como o mito do Natal, aquela coisa toda. E que traz todas as tradições, né? Todas as civilizações, todas as raças fizeram isso, né? O egípcio, o nascimento de Horus, o nascimento de Osíris. E até assim, a questão dos 3 reis magos, ela tem a ver com a Ordem da Calatrava e com a Etiópia, que daí tem a ver com o governo de Melquisedeque, que tem a ver com Colombo e Cabral, e que tem a ver com a vinda para o Brasil. Eu não sabia disso. Não. E que tem a ver com aquela questão aquele pessoal ali da Jamaica,
Rastafaris. Ah, lá, então, havia uma lenda que viria alguém do país do Prestes João e que era procurado pelos templários, que daí então resgataria toda a raça negra, né, e resolveria a questão mundial e tal. E aí nasceu em 1924 por aí, uma criatura, um filho lá do rei da Etiópia, chamava, e o nome dele era Tafari Makonnen. Então, Razi é um título de chefe. Então, ele era o Rastafari, porque Tafari era o nome dele. Sim. E aí, o nome que ele adotou depois, o nome ocidental, é o Haile Selassie. Aí, então, o Rastafari é uma religião que tem o Haile Selassie, que é o Rastafari Makonnen, como uma divindade. Só que o Haile Selassie não é divindade. Ele veio para anunciar o que viria a acontecer no Brasil depois. Que interessante, olha só. Me diz uma coisa. Vamos voltar ao Brasil. Vamos voltar. Itaparica continua com esta força hoje ou não? Itaparica é a própria Mãe Divina na Terra. São três. Quando o Et-Oriente Lux se move para o ex-Oriente Lux, se move para o Ocidente, o Et-Ocidente Lux, então o olho do mundo se move do Tibete para o Brasil. Sim. E se assenta em 3 lugares: Serra da Mantiqueira, Itaparica e Roncador. Bom, vamos voltar então ao nome do Brasil. Aí, então, como o Brasil era a terra do fogo, terra de Agni, o Brasil braseiro das mônadas, que quis se misturar para formar a situação do futuro, aí então eles começaram a explorar uma madeira vermelha que era boa para fazer mais, um negócio assim. Aí então a madeira recebeu o nome de Brasil, né, de pau-brasil, por conta do país em que ela é originada e por conta da cor que era vermelha, e não o contrário. Interessante. Agora o nosso amigo aqui, o Pedro, o Luiz de Brasília. Boa noite, Luiz de Brasília. Eu falei que a gente está unido por pensamento, que era a pergunta que eu queria fazer para ele. Brasília tem tudo a ver com Juscelino Kubitschek, porque o lugar era preparado para isso. E olha o que o Luiz pergunta, exatamente o que eu queria te perguntar. E ele trouxe a deixa. Se eu souber, eu respondo. Não, tranquilo, sobre Pero Vaz de Caminha. Qual a procedência de Pero Vaz de Caminha na história de Pedro Álvares Cabral? Não, assim... O Pero Alves, eu ia perguntar sobre Pero Vaz de Caminha. Ele tinha a função de escriba. Assim, ele era um lípica, ele era um anotador, né? Agora, assim, no movimento de vinda para cá, né, a tônica é Cabral e Colombo. E Vasco da Gama? Era só um navegador também? Pero Vaz de Caminha foi um lípica, já é interessante, já sabemos que ele foi um lípica. Não, ninguém é um lípica, ele tinha a função de anotador. A função de lípica, tá. Até porque lípica é uma hierarquia chamada arrúpica, ela não tem forma, então ela não toma forma humana, perfeito. Que são seres que anotam o karma, eles anotam as tendências positivas. Então ele era um anotador. Então o trabalho dos lípicas é que diz qual é o karma que você vai ter, que eu vou ter, caso a gente tenha esses negócios ainda. E o Vasco da Gama? Ele foi um navegador, ele tinha alguma função? A escola do Infante Dom Henrique de Sagres, que tinha a ver com a Ordem de Maris, é uma coisa assim, muito interessante, sim, que a Ordem de Maris, ela antecede a própria fundação dos Templários, que a gente vai falar já agora, que tem a ver com o Brasil. Tá. E aí, em determinado momento, então, na escola do Infante Dom Henrique de Sagres, ele forma uma turma, eu acho que eu trouxe anotado em algum lugar aí, e tem até, assim, quem era bom aluno, quem era mau aluno, e Cabral era aluno mediano, né? Mediano. Geralmente os medianos... Ele se forma com distinção, né? Mas não com alta distinção. Então, toda a turma que foi formada naquele período, né, cada um tinha uma função específica, né? Tinha o mapa de onde tinha que chegar, né? E tinha o prazo em que isso tinha que ser feito, né? E aí, todos eles saíram da mesma turma. Tá, e vamos para pegar hoje ainda, para você acabar depois de falar. No Brasil. No Brasil, só quero falar de José de Anchieta antes disso. Onde é que ou ele não entra ainda na história no momento? Não, ele entra em seguida. Em seguida, então tá bom, vamos seguir a ordem cronológica. Ele entra então. em seguida. Vamos lá. Temos 15 minutos. Temos. Bom, aí então, o nome do Brasil vem de Badesir, né? E aqui então era assim, a civilização humana no seu apogeu, preparando a próxima existência da divindade. Só que enquanto isso estava acontecendo aqui, o mundo estava girando como agora. Né? Então, vários seres representativos do governo oculto do mundo, né, e de hierarquia interessante, né, eles começaram a conduzir os povos e fazer o papel que tinham que fazer. Fraternidades, ordens secretas, uma porção de coisas. Então, nessa época, até eu trouxe marcado aqui, então, assim, a gente tem a Ordem dos Trachumarutas, que é de onde derivou o conceito da maçonaria, né? Sim. Que é na época da própria Atlântida. Depois tem a Ordem do Dragão Azul, Dragão Vermelho, e o Dragão Dourado, e depois ela vem acontecendo. Para você ter uma ideia, para você ter uma ideia daqui, dá licença um pouquinho, da antiguidade, então, assim,
Depois da ordem do Sol, que é a ordem dos Surgos do Peru, onde derivou esse movimento vindo para o Brasil, ou antes daqui, ainda a gente teve a ordem dos Quixustes, entre Aimorés e Guaranis. E o Guarani, né, ele não é um povo em separado. O Tupi-Guarani, o Tupi-Guarani, é porque Guarani, Gará, né, em Tupi, né, em língua cária, é armadura. Então o Tupi-Guarani é o guerreiro, é o Tupi-guerreiro. É a mesma raça. Então tinha uma ordem, né, de cavalaria chamada Ordem dos Guaranis. Mas só para ter uma ideia, então, que a gente citou aqui a Ordem dos Templários, né, e depois a Ordem da Rosa Cruz. A Rosa Cruz já é bem mais agora. Bem mais para frente, e mais a maçonaria também. A Ordem de Maris, ela está na posição 27 dentro dessas 33 ordens do ciclo. E hoje nós estamos na Ordem de Ararat, né? Ainda vivemos na Ordem de Ararat, não ou não? Recém vivemos na Ordem do Ararat. Né? Recém? Recém, a gente está... Eu pensei que a gente estava entrando na Ordem de Maitreya. Não, a gente está há 4 anos na Ordem do Ararat só. Só 4 anos? E quanto tempo é cada ordem? Ou tem tempo ou não? Aí depende da lei. Depende da lei. Tá bom, tá respondido. Tá bom. Então, voltamos ao Badesir. Então, isso aqui era o apogeu. Né? Então, todas as ordens que estavam trabalhando ao redor do mundo se referenciavam ao Brasil. Sempre apontavam para o... Como sempre foi, como sempre foi. Né? Como é no caso lá, a luz é Kut. Kut é o nome oculto da Grande Pirâmide. Né? Kut como? Kut, K-U-T-H. K-U-T-H, K-U-T-H. Kut. Não é Central Única dos Trabalhadores, não. Não, é porque a Grande Pirâmide, ela tem o formato que a gente vê e ela tem o mesmo formato invertido. Sim. E aí embaixo, então, que se processavam os mistérios egípcios, né? Que a escrita egípcia tem o hierático, o demótico e o hieroglífico, né? E é para o sacerdote, é para o povo e é o comercial, né? Então lá se professavam os mistérios desde o primeiro rei Atlante, Osíris, até quando tudo migrou para o Brasil, né? A mesma coisa com relação aos hebreus, tipo assim. Sim. Bom, voltamos aqui para o Brasil. Então aqui está aquele apogeu. Aí o que acontece? Acontece uma interrupção nesse processo com a morte de Etibal Bel na Baía da Guanabara. Sim, né? falamos isso semana passada. Aí Badesir volta do Rio de Janeiro para Salvador, um tempo depois ele morre. Aí a gente sempre interpreta assim, mas por que aconteceu isso? É que a lei ela tem passos, né? Então, feito o que tinha que ser feito aqui no Brasil, aí isso aqui é como você pegar, fazer um pão, botar fermento e deixar crescer. Sim. Aí então, do ponto de vista humano, isso aqui entra no processo de desarrumação. Então, todas essas ordens que estavam atuando aqui, toda essa grande confederação de povos que estava agindo no Brasil, ela começa a se desmantelar, começa a se desmanchar. Né? Mas no se desmanchar, o que acontece? Se fundem caios com tupis, com fenícios e com os atlantes originários daqui, né? E cria uma massa de gente pronta para o que viria a seguir. E aí a tônica sai daqui e se move. Que ano que seria isso? Volta aí de 840, 835, antes de Cristo. Mas nós já tínhamos zerado, você voltou ao tempo? Não, é porque a gente está contando de Badesir. Ah, tá. Badesir é 150 anos de Cristo. E aí então, o Brasil ele fica assim, fora desse contexto, aparentemente, né, até quando vai haver o próximo movimento aí no ano de 1500 e com o ano zero também. Só que nesse intervalo de 850 até o zero ou até o 1500, o ir e vir de todas essas raças para cá é constante, porque era o habitat deles aqui. Aí gregos... Então tudo isso aí que precedeu, vamos trazer para a história que o povo conhece, vamos dizer, que é a história do Brasil, sem colocar o secreta. Então, tudo isso aí que nós estamos falando seria até o 1500, é uma preparação para o que haveria de se iniciar. A preparação, dizer, o que precedeu isso tudo. A preparação foi até o que a gente conceitou como ano zero, né? Sim. Depois aí inicia esse processo do Nazareno, do Joshua Ben Pandira, né, na Palestina, que é o Jesus da igreja. Então, quando ele vem lá, então a tônica que antes existia aqui com o Badesir começa a vibrar lá. Relevante esse movimento que eu te falo, então é assim... Aí saiu daqui e voltou para lá, então. Foi para lá. Exatamente. Foi para o Oriente de novo. Foi para o Oriente de novo, porque aqui estava maturando, esperando o que viria, porque lá não estava pronto para se misturar com aqui. E agora o processo também está inverso de novo, está todo mundo porque depois de lá, aqui. Isso migra para o Tibete, e tanto é que é o seguinte, aí por volta do ano... quer perguntar?
Pega o embalo aqui, se o Luiz de Brasília, de novo, pergunta se a Blavatsky fez alguma referência a esses fatos ocorridos no Brasil. A Blavatsky, assim, primeiro toda a teosofia, toda a questão teosófica, ela aponta para a sequência e ela diz que por volta de 1800 haveria de vir um discípulo mais preparado que ela e autorizado para dizer o que a ela não foi permitido. Perfeitamente, a gente sabe a que se refere, né? Sim, sabe. José Henrique de Souza, o professor. O professor. E que tem muito a ver com Brasília. Sim. Né? Bom, então aí esse movimento ele aponta para o Oriente, né? E aí então surge lá o Joshua Ben Pandira, o Jesus da Igreja, com o irmão dele, aquela coisa total, e ele daí ele nasce, passa por ter nascido, mas não é, ele vem de determinado lugar, assim Sim. como Colombo, assim como Cabral, Sim. né? E aí então ele fica um período ali em Palestina, depois ele vai para a Líbia, depois ele vai para o Egito, depois ele vai para a Índia, lá para Srinagar, ele fica aquele período fora, volta para lá, para fazer o quê? Para tentar unir o poder espiritual com o poder temporal. O poder temporal na época era Roma, o poder espiritual era ele que representava o grande culto do mundo. Sim. Aí isso não dá certo, aí o pessoal interrompe esse trabalho aparentemente, as ordens continuam a agir, tanto é que, por exemplo, assim, antes da vinda do Joshua Ben Pandira, existia e tal atividade a ordem dos Nazar, né? Por isso que fala que ele era o Nazareno, porque ele pertencia à ordem dos Nazar, que era túnica branca, cabelo comprido, sabe? E aí, então, depois da tônica da ordem dos Nazar, e daí na ordem dos Nazar você tinha lá Nicodemos, José de Arimateia, que eram as colunas de Jesus, e que tinha a ver com Colombo e com Cabral. E que tinha a ver com a Menopes IV, que fundou a Ordem Rosa Cruz dos Andróginos, né? E que tinha 2 ministros que também tinha a ver com Colombo e com Cabral. E que, no ponto atual, Colombo e Cabral vêm e formam uma cruz onde a divindade Kenzeret Baal et Baal vem para o Brasil de novo, saindo pelo Roncador e por Vila Velha, né? E Cabral e Colombo, já com outros nomes... Vila Velha, Paraná, hein? Vila Velha, Paraná. E aí Colombo e Cabral, já com outros nomes, sai por Porto Seguro, onde Cabral chegou, e por Santiago, como é que é aqui na Bolívia? Santa Cruz de la Sierra. Santa Cruz de la Sierra. Então forma uma cruz. Yetbal e Baobel sai por Roncador e Vila Velha, né? E Colombo e Cabral, né? Os Kumaras, que acompanham esse processo todo, saem formando a cruz, aí isso se move e se assenta no Brasil. Aí todas as ordens começam a se mover e inicia o ex-Ocidente Lux, a luz. Que é o que está voltando a acontecer. Está todo mundo vindo para cá. Não é nem voltando, está acontecendo. Está acontecendo, sim. Porque está vindo templo budista para cá, gente que vem um monte de... A maior parte dos monges tibetanos que daí vinham trabalhar no Brasil, eles passavam por um processo de aprendizado de português. Exato. No Rio de Janeiro, em determinado lugar. Por a nossa língua. Era e é de lei que quem está ligado ao governo oculto do mundo, aos ditos mistérios, em todas as ordens do mundo todo, eles têm que aprender o português do Brasil, o brasileiro. E nós vamos fazer um programa especial, como eu já falei. Um programa especial não, um assunto especial. Governo oculto do mundo. Não sei quando. Porque para a gente diferenciar o governo oculto do mundo que os conspiradores... não tem nada a ver. Escreve que não tem nada absolutamente a ver, que o nosso negócio é esclarecer. Então nós vamos fazer um programa especial, nós vamos falar sobre o que é o governo oculto do mundo. Que não tem nada a ver com o governo oculto do mundo, que todo mundo conhece, conspiradão e essas coisas todas. E ver assim, o movimento que leva a surgir a Ordem dos Templários em 1118, e que depois deriva para a Ordem de Avis, e que daí para a Ordem de Cristo, para a Ordem de Malta, que tinha a ver com a Ordem da Calatrava, que dominava a alquimia na Espanha, e a Ordem de Maris nasce lá e depois se mistura e tal, isso tem a ver com a vinda para o Brasil, né? Porque aí essas ordens todas, elas estão ligadas com a Ordem de Maris. Tanto é que assim, se diz que a Ordem dos Templários surgiu em 1118, quando o grupo dos Cavaleiros Templários vai para Jerusalém e pede para o rei Balduíno, na época, para eles se hospedarem no que eram as ruínas do Templo do Rei Salomão, né? Sim. E o Templo do Rei Salomão tem a ver com a Ordem dos Monges Construtores, né? E que tem a ver depois com a construção das catedrais, por onde passou o Graal no Oriente e por onde passou e passa o Graal no Ocidente, que são 7 catedrais no Oriente, 7 catedrais no Ocidente, feita por uma ordem de monges construtores, que depois deriva para uma ordem de Gouros, da qual aquele que você falou antes era um deles, não é? Sim. Aí então, isso tudo é um movimento. E aí então, em 1098, vai falar com Balduíno, o rei de Jerusalém, Balduíno I, um ser de alta estirpe, de alta hierarquia agartina, chamado Bey al-Bord,
Opa, vamos lá os nomes de novo? Beelzebub. Aí, a partir de Beelzebub, quando ele se manifesta, é que então dá origem ao processo que derivaria para a fundação dos Templários. E os Templários, como qualquer ordem, ele tem 3 círculos, né? Tem o que é sabido, tem o dito oculto e tem o secreto. Ainda? Continua ainda tem. Hoje, tá. Sim. Lógico que a maior parte das ordens tem só, vive só de fumaça, né? Mas mesmo assim. Aí então, a partir desse ser que funda a Ordem dos Templários, se inicia todo um movimento para preparar para o Brasil. Né? Então, veja que o movimento que culminou com a vinda de Cabral e Colombo em 1500, né? Cabral em 1500 para cá, né? E Colombo para o trabalho dele, aí ele se inicia, segundo o nosso conhecimento, né? Em 1098. Então, veja que é interessante que assim, ó, em 1100 os fenícios estão vindo para cá, buscando os tupis, os cários descem aqui, e do lado de cá, o próprio Beelzebub, governo do mundo, né, vem e vai dar início a um movimento que depois deriva para os Templários. Então, os Templários adquiriram tal força, né, tal poder, então eles tinham lá na época que eles foram interrompidos na França e depois mudaram para Portugal, foi em 1314, quando eles sacrificam lá o Jacques de Molay. Então, eles tinham, estima-se, 4.000 propriedades na Europa, né? Isso. E foi confiscado pela igreja. Eles então, estão pleiteando agora de maneira notícia. Eles querem processar a igreja católica. Isso, por algo que aconteceu o valor estimado que a igreja tem que pagar para os templários é 100 bilhões de euros. 100 bilhões de euros, então eu quero ver. Para ver o tamanho que foi a encrenca daquela época. Vamos falar nisso, espera aí, que nós estamos em cima da hora, e você falou sobre Portugal, e alguns amigos portugueses me questionaram, poxa, vocês só falam do Brasil. Não é só falam do Brasil, nessa questão, porque a gente sabe que em Sintra é um lugar muito importante, uma embocadura. É um posto representativo, são 7 no mundo, 1 em Sintra. Sintra tem uma importância e relevância. Tem um Diane, um Darane, 7 Tuíjas, 7 Aranes Druva e tem uma ordem secreta que dá suporte a Sintra. Eu prometo que na continuidade do 4º episódio da História Secreta do Brasil, nós vamos começar por essa questão. Vamos falar sobre esses 7 pontos, para depois isso, falado, só para esclarecer também, para que não fique um mal-entendido com os nossos irmãos portugueses. Porque todas as ordens secretas do mundo hoje, elas se reportam a 7 grandes pontos. Assim, a partir dali sai a teia. E esses 7 se reportam a 1. Né? E Sintra é um desses 7. Sintra é um desses portugueses, Portugal, então tem muita importância. Tanto é assim que a origem de Portugal, né, Portucale, tem a ver com Ulisses, né, e tem a ver com Urgardã, que é um Manu que saiu da Atlântida para preparar aquela região, para depois, então, quando viesse assim, o ápice do desenvolvimento da Mona na Europa, ele daí sairia para cá. Então, tudo é preparado com dezenas de milhares de anos de antecedência e sempre apontando para o Brasil. Tudo tem a sua importância e nós vamos falar sobre isso. Jorge, infelizmente, ou felizmente, tudo bem, tá? Nós temos que seguir o que nós temos falado. Não falamos quase nada. A gente está parado ainda no ano 0, paramos hoje, não? O que nós vamos fazer na sequência, então, no 4º episódio? Vamos tentar falar do 0 até o descobrimento. Até o descobrimento. Então, perfeito. Já tem muita coisa do 0 até o descobrimento? Muita coisa? Hoje não conseguimos começar, né? Você que fala muito. Você que pergunta muito. Eu pergunto nada, tá bom. Então, Jorge, obrigado então mais uma vez. Imagina a satisfação vir aos aqui. Nossos queridos amigos e irmãos que estão em casa, o nosso muito obrigado. E deixo a palavra final para variar. Para variar. Com você, aquele até sempre. Até sempre. É só falar para vocês assim, que a gente tem tentado demonstrar aqui, conversar com vocês, uma breve passagem do que é a realidade, né, que norteou todas as ações de todas as escolas secretas do mundo inteiro, desde que o mundo é mundo, preparando uma parte do planeta para um grande acontecimento, que é onde vocês vivem hoje, que é esse país chamado Brasil. Então, para a gente desmanchar essa história, isso aqui é um país que começou em 1500, formados por índios, seres autóctones que vieram de lugar nenhum, e por bandidos expulsos de Portugal e por bandidos expulsos do mundo inteiro. Não, é o contrário. Isso aqui é o bolo da cereja, isso aqui é a vela do bolo. É aqui que as coisas sempre aconteceram, aqui que as coisas acontecem e aqui que as coisas vão acontecer. Porque é aqui que a divindade se manifesta e é aqui que a divindade sempre se manifestou. Fiquem em paz, sejam felizes, aproveitem essa existência que vocês estão tendo, porque vocês estão em solo privilegiado. Se diz, quando vai entrar num lugar sagrado, tirem as sandálias porque está pisando em lugar sagrado. Isso se aplica ao Brasil. Um grande abraço, sejam felizes e até sempre. Até sempre. TV Floripa apresentou Vida Inteligente.
TV Floripa apresenta Vida Inteligente. Boa noite, Brasil, boa noite, Floripa, boa noite, mundo, boa noite todos os lugares onde a gente chega. Para um bom entendedor, já sabe, né? Nós atingimos muito mais do que o nosso vão conhecimento consegue mensurar. Durante 3 semanas, com o nosso entrevistado de hoje, que vocês conhecem pouco, Jorge Antônio Ouro, nós temos falado sobre a história secreta do Brasil. São revelações nunca trazidas ao público, pelo menos a nível de TV, em canal aberto, onde possa, através da internet também, estar no mundo inteiro agora. Nossa responsabilidade sempre aumenta a cada dia e também permite também que a gente possa ampliar esse conhecimento, trocar ideia com vocês através desse mecanismo eletrônico que a gente dispõe. E depois de falarmos um monte de coisa nos 3 programas anteriores, falarmos de muito tempo antes da Atlântida, as coisas, como chegaram as coisas aqui no Brasil, o que o Brasil originou, como originou o nome do Brasil. Finalmente nós chegamos hoje com a presença aqui no nosso estúdio da nossa querida amiga Lisete Feuser e também da Rita Maria, né? Nós temos o público aqui que muitas vezes vem nos assistir conosco aqui nos estúdios da TV Floripa. Se você quiser também participar, você basta ligar para 3222-1137 e dizer que quer vir nos assistir aqui. Hoje nós continuamos também com a ausência dos nossos créditos, quer dizer, não podemos escrever nada na nossa tela por estarmos com o equipamento defeituoso. Então o telefone daqui, 3222-1137, você que não é de Florianópolis, preceda de um 48 se quiser ligar, você que não é do Brasil, coloque o 55 antes. Também mandando um abraço para o nosso querido amigo e irmão Alvin, que talvez esteja nos assistindo agora em Rio Grande, no Rio Grande. Aos nossos amigos queridos de Brasília, de Araruama, de Otacílio Costa, de uma série de lugares que não dá para lembrar também. Ao nosso querido amigo e irmão, outro também, Jaime Lopes Dalmal, que vocês conhecem bem, esteve aqui comandando o Vida Inteligente num dia que eu tive que me ausentar. Ele está passando por um momento delicado e nós estamos vibrando aqui para que tudo consiga terminar de acordo com o que tem que ser. Então, Jorge, eu sempre dou essa enrolada no começo aqui, né? Eu gosto de falar assim, né? Para preceder a sua apresentação. Para, né? Então, Jorge, boa noite. Boa noite, Grego. Obrigado por estar aqui de novo. Obrigado a você pelo convite. Eu fico fazendo essa contagem regressiva. Eu acho que quem nos assiste toda semana fala esse Grego é chato pra caramba, né? Porque ele fala sempre as mesmas coisas aqui. E realmente nós falamos, e é uma verdade aqui, porque não temos nada gravado, é ao vivo, e para nós toda quinta-feira é realmente uma celebração. Essa hora que a gente passa junto com vocês, trazendo coisas, entrando nessa egrégora, nessa energia que a gente cria aqui, é algo muito gostoso. É a mesma coisa de você estar curtindo algo que você gosta de fazer. Então isso não há preço que pague, isso é muito gostoso, e para mim as quintas-feiras é assim. E amanhã começa a contagem regressiva para a próxima quinta-feira, onde nós vamos estar com Vida Inteligente. Então, Jorge, você está bom? Eu estou bom, estou ótimo. É muito importante essa parte inicial de água benta. Você viu? Água viu? A gente está vendo que geralmente quem toma água aqui é o Grego, né? Hoje o Cronos, o senhor do tempo aqui, ele trouxe água para mim também. Então, essa coisa de pegar e fazer essa introdução, Grego, é muito importante porque isso que desencadeia o processo, e aí então, a partir do momento que você começa a conversar, é que dá a sequência ao que a gente tem falado, como se a gente tivesse parado só para fazer um comercial, como se tivesse passado 15 dias. É porque assim, quando a gente conversa sobre alguma coisa,
quando eu falo o nome... Primeiro assim, não existe nada no universo, nada, né, do mundo visível ou invisível, que não tenha nome. O que não tem nome não existe. Então, se alguma coisa tem nome, ela existe fisicamente. Se essa alguma coisa tem nome e eu falo a respeito dela, no momento que eu falo a respeito dela, ela olha para mim, é bidirecional, e ela acontece através de mim. Isso que é o fenômeno que a gente chama de fala, né, que é o verbo, né, que a ideia é o verbo que toma carne através da pena. Então, vem desde a ideia até a escrita, passando pela fala. Então, quando você começa a narrar o que é que acontece aqui, e saúda os amigos, e cria essa ambiência, todo esse trabalho, essa vitalidade que a gente tem empregado aqui para construir alguma coisa que a gente não sabe o que é, não é? Ela então se entrelaça novamente com o que é criado com o meio, se liga a quem está ouvindo, vendo, se liga a quem está vendo, ouviu e hoje não está aí, se liga a quem tem dúvida a respeito do que a gente conversa e que ainda nunca viu e que talvez nunca venha a ver, e cria um sistema de forças, né, que faz com que cada um de nós que participe inconsciente ou conscientemente dê um passinho a mais em uma direção. Qual direção? Aí a direção de cada um. De cada um, mas é isso que eu havia te dito aqui. Porque toda vez que eu saio daqui, eu reclamei para você, em certa ocasião, que eu era mais feliz com as minhas fantasias, né? Falei aqui ao vivo, a gente fala tudo aqui ao vivo, não esconde nada. E realmente aqui, agora, esses nossos programas que a gente tem feito, a gente vive uma fantasia, entre aspas, cria uma egrégora, que é uma fantasia real, vamos dizer. Então ela foi transformada, foi substituída, vamos dizer. É que assim... E me traz de volta a alegria, mesmo que seja temporária. É importante você usar essa questão da alegria, vamos usar mais 5 minutinhos só para a gente comentar isso que é importante, né? É porque assim, a alegria humana, independente da razão dela ser gerada, ela tem vida curta porque ela é plástica e ela está ligada a um evento. Então a gente está contente porque comprou o carro, estou contente porque encontrei a mulher que eu amo, estou contente porque consegui o emprego que eu quero, e assim, o carro fica velho, o amor se transforma em rotina, o emprego vira não sei o que e tal. Então você sempre fica arrumando coisa para ter aquilo que você acha que é felicidade, quando na verdade a felicidade ela está por trás disso tudo que é maia, que é ilusão. Né? E aí, então, o primeiro indicativo que você está num caminho que pode te mostrar o que é a real felicidade, que ela independe de nenhum fator externo, é você se chocar com a realidade. Né? Onde você nega a realidade, você entende que o conceito de felicidade diário não tem nada a ver com o conceito real de felicidade. Nesse momento, você entra num processo de neutralidade. Aí, tanto faz como tanto fez. Né? Você não fica alienado, mas você entende o que é que acontece, e é por trás disso, então, você tem contato com aquela felicidade que é permanente, né? Que é a não negação, que é a não revolta, né? Que é a não felicidade, que é você estar bem o tempo inteiro. Por quê? Porque no estar bem o tempo inteiro dentro da neutralidade, sequer existe o conceito de mal e bem, de feliz e infeliz. Aí, como é que você está? Pode estar caindo o mundo e a pessoa está lá sorrindo, gostoso. É isso aí, realmente. Isso aí. Esse conceito que daí se chama de samadhi, nirvana, sabe, fantasia se dá, mas é só isso. Tudo isso aí que você está falando, se a gente pudesse olhar na carinha de alguém, seria um pouquinho na carinha do Dalai Lama, né? Não. Não? Porque na carinha dele, eu só vejo ele sorrindo assim, quer dizer... Função política. Ah, função política. O Então me dá, agora já que eu pisei na bola, falei coisa errada, me dá uma analogia, então, que esse tipo de alegria, numa pessoa humana, quem que a gente podia espelhar? No espelho. No espelho, você mesmo. Exatamente. Até Também mais uma, 2-0 pro Jorge. Não, tá certo, eu gostei assim. 2-0 para a humanidade. Para a humanidade, assim, bom. Não, sabe por quê? Porque, boa assim, resposta, olhar para você mesmo. Porque a felicidade, se você olhar para a face do Dalai Lama ou para um monge budista qualquer, é a felicidade dele. E aí, se você depender de um fator externo para ser feliz, com a mais absoluta certeza você vai ser infeliz. Por quê? Porque sempre quando você encontra uma pessoa, essa pessoa é a pessoa que você precisa, não é a pessoa que você quer nem que você merece. E ela está na tua vida para fazer com que você melhore, não ela. Então, Entendo. Os erros dela fazem com que você melhore e assimile. Então, o Dalai Lama é teu ídolo, ou de alguém, por exemplo, ótimo, né? Porque ele encontrou o caminho que faz com que ele seja feliz. Só que a felicidade dele é diferente da minha, porque, primeiro, não devemos ter ídolos nenhum.
E segundo, que o Oriente já se bandeou para o Ocidente. Então, quando o 21º Buda vivo da Mongólia, né, o Tuktuk Bogdo-Gegen, some no Oriente e reaparece no Ocidente já em função aprendendo português, é porque todos os valores que deviam estar lá já estão aqui. Tanto é que o 32º Buda vivo já é ocidental. Está aqui. Bom, como eu repeti, durante 3 semanas nós falamos da história do Brasil e chegamos até o dia de hoje, que nós vamos dedicar esse tempo que nós temos aqui hoje para falarmos do ano 0 até o ano do descobrimento, que a gente conhece na história cartesiana, aqui na escola da história do Brasil, aquela que nos ensinam no colégio, que nos ensinaram e tal, e continuam falando a mesma coisa até hoje. Nós estamos mostrando um outro lado, o lado mais verdadeiro da história secreta do Brasil, coisa que não era pública e a partir de agora é. É o lado verdadeiro. Verdadeiro, né? Claro. Secreto e verdadeiro. Então, Jorge, vamos começar fazendo uma reparação. Porque assim, na vez passada eu não lembrava corretamente o nome do livro do Bernardo Azevedo da Silva Ramos. Foi. Que é uma injúria de minha parte, porque ele é um ícone mundial nessa questão de estudo sobre a brasilidade, sobre a origem do Brasil. Né? E é um livro publicado em 1930, raro, impossível, difícil de se encontrar. E o nome do livro é Inscrições e Tradições da América Pré-Histórica, especialmente do Brasil, por Bernardo Azevedo da Silva Ramos. Eu tenho aqui, são 8 volumes, eu tenho aqui um dos volumes. Aí eu trouxe para poder ler direitinho. Então, o Bernardo Azevedo da Silva Ramos, ele é um ícone, é um referencial nessa questão do estudo das origens pré-históricas do Brasil. E ele, então, nesse livro, ele catalogou, estudou mais de 3.000 inscrições e objetos, né, que provam, né, a estada, a vida, a história dos fenícios no Brasil, dos gregos no Brasil. Sabe o que eu acho incrível? Eu sempre digo que eu vou, quando acaba o programa, eu sempre vou pesquisar, né? Eu fui pesquisar isso aqui que você passou. Não, você só encontra referência, Não acho o livro. 1931, quer dizer, 77 anos se passaram e não houve uma reedição disso aqui? Não. É incrível o negócio desse. E na época isso aqui foi editado porque daí um pessoal de Manaus... Até aquele outro Fenícios no Brasil, que nós falamos aqui também, é a mesma coisa. E tem aquele livro do Ludwig Hagen, dos Fenícios no Brasil, né? Então, mas não tem, esse livro do que chamam de Ludovico Chove-Nágua é um livro fantástico porque ele dá toda a gênese fenícia do Piauí. Eu sei, eu estive lá. São pesquisadores, não é o Jorge que foi passar um dia lá em Teresina. 7 cidades, ou que foi Serra da Capivara. Sabe? Então é gente que dedicou a vida inteira a isso e que é reconhecido mundialmente, que é referência mundial e no Brasil é desconhecido. E o livro não existe. Então tem o livro do cônego Bernardo Azevedo cônego Bernardo da Silva Fortes, né? Alguma coisa assim o nome dele. Que então ele tinha provas materiais, né, de que os antepassados egípcios tinham vindo do Brasil, né? O livro dele não conseguiu ser publicado. Incrível, então isso aí sumiu sem ser publicado. Sim, eu vou te contar. E não precisa ir mais longe, assim, em 1951, então resgataram na Baía da Guanabara, né? Então ânforas fenícias completas, perfeitas, né? E aí então isso foi publicado. O quê? Ânforas, vasos. Ânforas, os vasos. Vasos fenícios, vários, né, de navios fenícios que tem até hoje afundado no Rio de Janeiro. Sim. Exatamente. E aí então põe notícia no Cruzeiro, nos jornais da época e tal. Aí o governo do estado, à época, pegou para estudar e para fazer uma exposição itinerante. Jamais foi escrita uma linha sobre isso depois e jamais foi colocado em exposição. Então parece que há uma intenção em se dizer assim, não, o Brasil aconteceu em 1500, antes disso era só índio. Só índio, exatamente. E o Brasil em 1500 só veio para cá bandido, quer dizer assim, é uma malvadeza, né, com a história, né, da raça brasileira, né, dessa terra que a gente ocupa, sem par, um negócio impressionante. Então tá, já falamos muita coisa até então, o ano... Então esse livro está à disposição. Eu não posso fazer cópia para mandar, porque são muitas coisas. Agora, se alguém quiser, então eu deixo contigo, aí alguém faz cópia e estuda. Esse livro é o quê? Vamos rememorar aqui. Só posso do mostrar Bernardo por aqui. Azevedo da Silva Ramos, então são 8 volumes, eu tenho os volumes todos, trouxe um só para a gente ver. Ele faz o quê? Então ele estudou durante muitos anos, durante décadas, todas as inscrições e
As inscrições rupestres, né? Toda essa coisa que tem. Não é. Não só o termo rupestres, rupestre é muito, assim, é quase pejorativo, né? Mas Tá, então vamos só dá um closezinho aqui só para a gente mostrar para o pessoal. Gregos, fenícios, hebreus, árabes, Se alguém se interessar, atlantes, depois, por toda a região do Amazonas, do norte do Brasil, nordeste do Brasil. E aí, então ele resgata toda essa história que aconteceu aqui. Então é uma referência. São esse e o do 62 páginas. Aquele outro você não trouxe hoje, né? Esse é um volume, Grego. São 8 desses daí. 8 volumes. Quem tiver interesse, me avisa, então. Sim. E a gente vai ver. O outro, esse aqui é Fenícios no Brasil. Também eu não achei nem nada, tem, absolutamente. Não não sei onde é que você consegue as cópias. Você, né, Jorge? Sei lá. Não achei de jeito nenhum. Tentei por e-book, tentei falar com amigos, botei nas listas de internet, cara, nada. Me deixa apertado. Nada. 31. Hein? Hã? Você me deixa apertado e eu sou eu. Não, mas você... Esse aqui eu ganhei e não me lembro de onde. Sim, mas você tem mostrado para nós aqui obras raras. É isso que para mim e para o nosso público são coisas desconhecidas. Né? Que muita gente gostaria de ter. Você está disponibilizando agora. Por isso que eu chamo a atenção, porque... realmente tem livros sobre a questão do Brasil, e livros sobre a questão do mundo, e livros sobre a do Adrião, que nós mostramos semana passada, que está aqui também. E tem 2 livros do Vitor Manuel Adrião. Então, esse você pode comprar até pela internet. A História Secreta do Brasil. E tem outro que é a História Secreta de Portugal, fala sobre o governo oculto do mundo, que é muito interessante. Né? Então, é escrito por um português, então tem uma visão externa bem legal. Nós temos tanto assunto, gente, eu só vou deixar o Jorge aqui falar. Governo oculto do mundo, nós vamos fazer um programa sobre isso com o Jorge um dia para desmistificar essas coisas. Governo oculto do mundo, como já fizemos sobre a Grande Fraternidade Branca, demos a versão verdadeira, né, da coisa, pelo menos verdadeira, para nós aqui, né, para você continua. A gente está falando aqui sobre a Gupta Vidya, né, a tradição das idades, de 1 milhão de anos mais ou menos. Né? Então a gente tem mostrado um lado de umas coisas que a maioria de nós desconhecia. Então cabe a você agora discernir, usar a sua ampulheta do discernimento, ficar com o que é bom, o que não for bom, descarta. Pelo menos preste atenção, que daí um dia não tenha medo do conhecimento, mesmo que seja chocante. Uma vez uma senhora ligou para cá dizendo que a gente só falava besteira. Eu achei ótimo, né? Aquele dia, né? Eu achei ótimo porque quanto maior o impacto, né, maior é o movimento de retenção, e ela assimilou muito mais do que alguém que estava gostando. Quando nós falamos de Deus, né, as classes, as divindades, né? Aquilo lá mexeu com as pessoas. Né? Eles montam toda a história ocidental, né? Mas é a verdade que é. Vamos fazer. Vita impendere vero, dedicar a vida à verdade. Perfeitamente. Não há nada, como é que é? Satyanasti para o Dharma, que fizemos um programa com esse título. Não existe religião superior à verdade. Então, religião, vem de religos, religar, e quer ligar o homem à sua própria essência. E a divindade está dentro de cada um, não tem a quem apelar. Então, história do Brasil. Vamos lá, ano 0 a 1500. Bom, você lembra onde é que nós paramos semana passada? Perfeitamente. Tá. Semana retrasada. Retrasada, isso. Hoje, então, vou falar uma coisa assim, que tem a ver, que assim, então, essa questão do conceito do segredo e essa preparação do que teria que acontecer no Brasil agora, então ela começa mais ou menos 1 milhão de anos atrás com o apogeu Atlântida, a gente já falou detalhadamente sobre isso. Só que a gente tem que lembrar que na época da Atlântida, então, hoje vamos falar uma coisa assim que talvez não tenha sido falado ainda em público, que é o seguinte: a organização da Agartha e como ela espelhava, como a Atlântida espelhava a organização da Agartha, e aí como isso tem impacto no Brasil hoje, e impacto em todas as ordens secretas, e por que o Brasil é hoje o que é e o que vai vir a ser ainda. Esteja à vontade. Então, a Agartha, ela é dividida em 7 cidades. Cada cidade, ela tem um rei, e esse rei, esse poder central, ele tem mais 2 reis, um masculino e um feminino, não homem e mulher, masculino e feminino, 2 hierarquias, né? Agnisvata. Que chamam de pilares, é isso? Colunas. Colunas, isso. Sim. Tá. A maçonaria deriva diretamente disso. Então, quais são os nomes dos reis das cidades da Agartha? Opa! Vamos. Eu não faço a mínima ideia. Sim. Adibel. Adibel? Adibel. Ad-Bel, Anubel, Aluzbel,
Atlas Bel, da quarta. Tá, esse Bel o que é? Um título? O que significa? Bel vem da tradição dos babilônicos, que é a divindade. Tá, divindade. Ele tem um nome oculto, mas intermediariamente ele é reconhecido nas ordens secretas com esses nomes, né? Tá. Então o quarto, Atlas Bel, o quinto, Arabel, o sexto, Akbel e o sétimo, Satyabel. Esses são os nomes hoje. Hoje é a designação deles hoje. Cada um tem, então, uma coluna feminina e uma coluna masculina, que são 3 reis. Cada cidade agartina, então, ela tem 3 templos, um ligado como se fosse ao pai, à mãe e ao filho, né? Então, 7 cidades agartinas com 3 templos cada um são 21, mas o 8º são 22 arcanos maiores. Cada cidade agartina, dessas 7, ela está dividida em 7 subcidades chamadas cantões. Então você pega 7 vezes 8, 56. Os 56 arcanos menores, somos 2 a 78, que é o tarô dos boêmios ou dos agartinos, que é um conhecimento agartino, e quando houve um êxodo, trouxeram esse conhecimento para a superfície. Na época da Atlântida, aí então essa representação setenária, ela estava em cada cidade Atlante na superfície. Então, quando é dividido em 7 cidades-estados, né? Antes de afundar e antes de Platão ter contato e descrever com o que a gente entende como Poseidones. Antes disso, na primeira e segunda, a segunda e terceira ronda da geração humana, então uma categoria de seres organizou a raça humana, foram os Dhyanis, Dhyanis Agnisvatas e Dhyanis Barishadis, femininos e masculinos. Na Atlântida, Dhyani Agnisvata, Dhyani Barishad, feminino e masculino, ladeando o rei de cada cidade, que é esse nome que eu disse agora, então cada um gerou 7 rebentos, 7 filhos, 7 vezes 7, 49. Esses 49 seres gerados pelos Dhyanis na Agartha, né, são os 49 adeptos independentes que existem, né, há algumas centenas de milhares de anos e que hoje são expressados pela Grande Fraternidade Branca. Bom, quer perguntar? Só queria, é como se eu estivesse ouvindo o público do lado de lá, o telespectador. Nós estamos falando de Agartha, já falamos um monte de vezes de Agartha aqui. Você falou de 7 cidades de Agartha e que tem os cantões que dá 49. Pois bem, vamos dar uma localizada então. Se nós estamos no Brasil, estamos falando de história do Brasil, posso pensar que uma parte da Agartha está sob território brasileiro? Deve pensar. Deve pensar, está aí. Ó. Deve pensar. Agartha, Duarte, Oitavo de Duarte, o Cajá, tudo sob território brasileiro, porque foi o primeiro território... Todas as cidades? Todas não. Todas não, tá, Todas perfeito, não. ótimo, tá entendido. A Agartha não é uma pessoa, a Agartha são... Mas isso que eu queria são perguntar. 7 cidades, isso, estado, exatamente. Quer dizer, é que nem são cidades distantes, que têm a sua distância, essa coisa não é um... E há regras, e assim, o de uma cidade não pode ir para outra, o de uma cidade, os 8 cantões, tem grupos de adeptos que ficam só em determinado lugar, tem grupo de adeptos que desce e não pode sequer entrar nos cantões nem na cidade, e a 8ª cidade só se abre de vez em quando, então é uma mecânica, tem uma lógica do dia a dia, né, que faz parte. Bom, peraí. Como tem... Você vai continuar, mas agora só quero ver os olhinhos brilhar. Mais uma vez agora, porque eu vou te fazer uma pergunta. Eu imagino. Já imagino. Eles sabem que eu vou botar. O Buda, Pergunta. o Buda Maitreya, vamos chamar ele assim, que nasceu em 24 de fevereiro de 49. Né? O Jesus esperado da igreja, o Avatara da nova era, chegou aqui em 24 de fevereiro de 49. Correto? Correto. Veio para cá, não é isso? Sim. Sim. A pergunta é essa que é a pergunta. Ele estaria na Agartha, vamos dizer, em nosso território, território brasileiro? Sim. Sem dúvida. Então pronto, era essa a perguntinha. Isso foi fácil de responder. Então foi fácil, eu não vou Só que encrencar quando muito. fala um, lembra que são gêmeos, São né? gêmeos, sim. Mitradeva e Apavanadeva, né? Sim, que até... Que Maitreya é um termo genérico sânscrito para designar o Senhor dos Três Mundos, em cima, no meio e embaixo. Hoje uma amiga que talvez esteja nos assistindo, é lá de Chapecó, ela estava falando sobre, porque ela tinha visto ali, falando sobre essas questões que a gente fala sempre aqui, então ela ficou, como é que se diz, espantada com a questão do Jesus ter um irmão gêmeo. Sim. Então eu falei, todos eles são gêmeos. Não é porque você não sabe, ou que as pessoas não sabem, que ele não tivesse um irmão gêmeo. Por isso que todo rei da Agartha, ele tem uma coluna que são aspecto masculino e feminino. Todo Avatara, todo Bodhisattva, todo Manu, todo Buda... Krishna teve... Krishnaya.
Todos os avatares que passaram por aqui têm a sua contraparte. Se a divindade, quando se manifesta, independente do seu grau de consciência, porque a divindade, quando vem, tem grau diferenciado de consciência. Tem Buda, tem Krishna, tem Moisés, tem Orfeu, tem Apolônio de Tiana, tem o Joshua Ben Pandira, que é o Jesus da igreja. Então, todos eles, cada um com um nível de consciência, porque ele vem fazer um trabalho pontual, sempre com a contraparte. E até se fala que, e isso tem a ver com a conversa de hoje, aquela questão aquele livro, do Código da Vinci, que fala que daí o Jesus da igreja, daí então teve um filho com Maria Madalena. E daí, conversa então, fiada, né? Total, porque o Jesus da igreja, depois de Joshua Ben Pandira, não tinha função manúscrita, não veio para gerar filho, primeira coisa. E segundo, que Maria Madalena, né, ela era contraparte de uma coluna de Joshua Ben Pandira, e as colunas dele eram Nicodemos e José de Arimateia. Então, Madalena, ela era o aspecto feminino de Nicodemos. Então, eles eram coluna masculina e feminina do Joshua e não tinha função manúscrita também. E a dificuldade é essa, né? Porque ninguém tem acesso a esse tipo de informação. É porque o conhecimento foi muito reservado por muito tempo, exatamente. E que agora é a hora de ser falado, os espertalhões, né? Ou seja, lógico. Uma série de segmentos aí que inventaram as suas verdades e subjugam a população, fazendo-a continuar nessa ignorância, infelizmente. Então vamos continuar. Brasil, vamos falar eu cortei a Agartha. A organização da Agartha, né? Aí então vê que sempre o que foi feito, né, desde a queda da Atlântida até agora é tentar restabelecer a ordem das coisas. Então a gente falou aqui sobre a questão da história do Brasil de 1 milhão de anos até o ano zero. Né? Então como o Brasil está sendo preparado para o que viria a acontecer agora. Então a gente falou do ponto de vista histórico-oculto, não acadêmico, histórico-oculto. Agora, paralelo a isso, tinha as ordens que estavam acontecendo para dar suporte a esses acontecimentos. E que são 33 ordens do ciclo, lembra, não é? Então, essa questão dos 7 templos agartinos, 7 reis com colunas, 21, mais o segundo que está 22 e tal. Então, isso é a própria base, né, do que depois foi a maçonaria egípcia, que foi a maçonaria agartina, e que depois então derivou esse conhecimento para os templários, e que parte deles então foram e fundaram lá, recomeçaram a maçonaria escocesa, o rito escocês antigo e aceito, que dá as bases da maçonaria hoje. Então a estrutura da maior parte das ordens secretas hoje, ela tende a imitar a organização da Agartha, a não ser a maçonaria egípcia, que são 98 níveis, né? Não são 33 níveis. Tá? Bom, então sempre as ordens secretas trabalharam para que se restabelecesse na face da Terra o esplendor da Atlântida, que é quando os próprios reis divinos habitavam com a humanidade conscientemente, cada cidade com a sua tônica, sem problema nenhum. Tá? E é nisso, então, que vem sendo trabalhado todas as ações humanas em função de que isso volte a acontecer de novo. E o Brasil é o local onde isso acontece e se espalha para o mundo inteiro a partir de agora. Bom, então, o governo oculto do mundo, esses seres que a gente conheceu agora, então eles ficaram no ir e vir apoiados pelas ordens secretas em vários pontos do mundo. Então, esse governo oculto do mundo, só para esclarecer, não tem nada a ver com a parte conspiracionista que você lê na internet, David Icke, não sei o que, essas coisas. Nós estamos falando de outra coisa. Não, isso é outra história. Tem a ver com a Agartha, com Shambhala, tem a ver perfeitamente. Com Melquisedeque, outro tipo de governo. Outro tipo de coisa, E com fraternidade branca, com os 49 adeptos independentes, com Kumaras, Makaras, Aranidurvas, Duijas, Dharanis e esse pessoal todo. Bom, e que está ativo hoje completamente em 7 postos representativos dirigidos a partir do Brasil, uma porção de coisa. Bom, aí então, o objetivo sempre foi fazer com que se restabelecesse na face da Terra a ambiência adequada para a divindade existir, coexistir com a humanidade. Então, todas essas ordens trabalharam para que isso acontecesse. Então, sempre houve fraternidades trabalhando em função disso no mundo inteiro, né? E ordens secretas sempre avançando em função disso, ordens aqui, no Egito, na Líbia, e mais outras, né? Nós então, até mostramos uma relação isso, né? Então, exatamente. Aqui. Então, várias ordens. Aí, quando vai se aproximando do ano zero, então tem aquele ir e vir da divindade se manifestar para tentar fazer a volta, quer dizer, a união do poder temporal com o poder espiritual, que era o que tinha na época da Agartha, né? Aí então se manifesta o Joshua Ben Pandira no ano zero. E enquanto ele está se manifestando,